Eu sou babaca? Fica aí a questão para vocês. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Comigo tá tudo numa boa. Estamos aqui para mais um vídeo do canal e vamos continuar aqui analisando histórias de Eu Sou Babaca. Histórias essas que eu peguei lá do Reddit pra gente analisar aqui, ler, ouvir fofocas também, né? Porque nada melhor do que uma boa fofoca. E a gente já vai começar com as histórias. Só que antes eu só queria agradecer a todo mundo que engajou nas minhas redes sociais, né? Rolou aí algumas semanas atrás publicidade aí rolou aí uma publicidade para uma marca e vocês engajaram bastante, foi muito legal. Vem novas publicidades aí, então preciso muito que quem esteja assistindo aqui corre lá no meu Instagram para poder acompanhar e engajar com as coisas, tá bom? Muito obrigado mesmo, assim, de coração. E, sem mais delongas, já deixa o like no vídeo, se inscreva se não é inscrito e vamos para as histórias. Sou babaca por arrancar meu ex-padrasto do armário? O meu ex-padrasto, um homem de 48 anos, vem de uma família militar bem conservadora e rígida. Ele é o único mais sentimental entre eles, o que minha mãe achava fofo. Porém, eu sempre observei que ele meio que forçava certas coisas, e por isso nunca teve camadas ocultas com ele. Bem, um mês atrás, ele traiu minha mãe, que é uma mulher de 50 anos, com um homem de 20 e poucos anos. O que deixou minha mãe bem afetada. E o pior, ele teve a cara de pau de falar comigo pelo Instagram e, para a prevenção, eu tirei print e guardei. Bem, ele tem uma irmã que trabalha comigo e ela meio que jogou uma indireta que minha mãe tinha passado por paranoia e ele não tinha feito nada. Pois bem, eu mostrei o print dele expondo, inclusive que foi com um homem. Cara, ótimo. Aí que está a parte onde talvez eu tenha sido babaca. A família dele não sabia que ele também se relacionava com homens. E ele tentou me ligar algumas vezes depois disso. Enfim, fui muito babaca? Não, você não foi babaca. O cara foi babaca com a sua mãe, né? Um cara de 48 anos que traiu a sua mãe, fez, né, até então, né, fez ela parecer que ela teve uma paranoia, então ele deve ter usado isso contra ela de alguma forma, ter feito ela achar que estava errada, o que considera relacionamento tóxico também. E, cara, não, nem um pouco. É tipo, foda-se se ele não saiu do armário para a família dele. Você não tem que ter consideração pelo cara, pelo que ele fez com a sua mãe. Então, não foi babaca nem um pouco. O cara foi estupidamente babaca com você, com a sua mãe principalmente, né? E, cara, ele ter exposto isso pra você foi, tipo, ridículo. Você só seria babaca nessa situação se ele tivesse traído a sua mãe com você. Aí você seria super babaca. Tirando isso, não tem problema nenhum. Fez mais do que o certo. Ele que tem que se ferrar. E eu espero que sua mãe tenha terminado de fato com ele. Vamos para a próxima história. Sou babaca por chamar meu ex para passar o final de ano com a minha família? Eu, uma gayzinha de 28 anos, conheci ele, que é um homem de 29 anos, há 5 anos. E durante esse tempo, já voltamos e terminamos inúmeras vezes. Minha família sabe dessas idas e vindas, mas há 2 anos ele não frequenta mais meu círculo familiar. Enquanto isso, a gente se vê com certa frequência para matar os desejos carnais. Se é que você me entende. Sim, acho que todo mundo entende o que você quis dizer com isso. Esse ano, minha família decidiu passar o Réveillon na praia. Então, decidi chamá-lo para passar conosco, porque sei que vai passar as festas de final de ano sozinho, já que não tem família na cidade. Sinto que estou sendo tóxico pelo fato de não cortar o cordão umbilical, mas tenho sentimento por ele e não gostaria que ele ficasse sozinho nessa época do ano. Sou babaca por isso? Olha, de verdade, não acho que exista um babaca nessa história. Vocês só têm uma coisa meio que mal resolvida, talvez. Ou talvez seja bem resolvido e vocês só têm uma amizade com um benefício. E tá tudo bem. Só que, cara, se a sua família sabe dessas idas e vindas, não tem problema nenhum a sua família saber que vocês não têm nada além de
uma amizade com benefício. Então, não, ninguém foi babaca aqui, tá tudo certo. O problema seria do tipo: o cara gosta de você ainda e você fica alimentando uma esperança de que vocês possam estar juntos ainda no futuro e tudo mais. Mas o que parece que vocês só se resolvem ali, tipo, tem amizade, transam quando precisam transar e tá tudo certo. Vocês não têm a responsabilidade do namoro, só saem pra transar. Então, ninguém foi babaca. Mas quero saber de vocês. Vocês acham que é alguma atitude babaca ou vocês concordam comigo em todos esses pontos? Tá? Não se esqueça. Deixa nos comentários e fé, vamos embora. Bom, agora essa próxima história é um pouco complicada, tá? Já vou adiantar aqui porque tem algumas questões que eu acho que as pessoas não vão concordar com o meu pensamento, né? E tá tudo certo. Vamos para a história. Sou babaca por colocar minha carreira em primeiro lugar? Meu namorado terminou comigo por causa de uma viagem de trabalho. E até hoje as pessoas ficaram divididas quando conto essa história. Eu trabalho numa empresa pequena e surgiu um evento de 3 dias em outra cidade. Meu chefe disse que só iria eu e um colega porque eram os dois que estavam tocando o projeto. Meu namorado ficou incomodado quando soube que o hotel só tinha quartos com 2 camas e que a empresa não ia pagar por outro quarto. Eu até ofereci pagar a diferença do meu bolso, mas era cara demais. E sinceramente, seria um gasto sem necessidade. Eu fui. Durante a viagem, eu postei fotos do evento, das palestras e do grupo jantando. Em nenhum momento escondi onde eu estava ou com quem. Quando voltei, ele disse que não conseguiu aceitar a namorada dividindo o quarto com outro homem, mesmo sem acontecer nada. Eu respondi que a confiança serve justamente para essas situações e que eu não ia prejudicar meu trabalho por causa de ciúme. Ele falou que não era ciúme, era limite. Eu falei que era insegurança. Terminamos. O curioso é que ninguém ao meu redor concorda. Minhas amigas dizem que eu fiz o certo e priorizei minha carreira. E que se ele tivesse tão incomodado, devia ter pago a diferença ou ao menos ter se oferecido para dividir, porque ele era realmente um valor muito salgado. Já alguns amigos dele disseram que, se fosse o contrário, poucas mulheres aceitariam o namorado dormindo 3 noites no mesmo quarto com uma colega de trabalho. Nunca aconteceu absolutamente nada entre mim e esse colega. Nem antes, nem depois. Mas até hoje não sei se fui prática demais ou se meu ex tinha um limite legítimo que simplesmente era incompatível com o meu. Se você estivesse no lugar dele, aceitariam essa situação? Se ofereceriam para me ajudar a pagar? E se ele estivesse no meu lugar, recusariam a viagem colocando o emprego de vocês em risco? Bom, vamos lá. São muitas camadas essa história. Em relação a você ir, não acho que você foi babaca em ir. Eu acho que você foi bem honesta. Eu acho que a pessoa foi bem honesta. A pessoa informou que o quarto seria dividido, porque se ela quisesse fazer alguma coisa, ela iria fazer, independente do quarto ser dividido ou não, tá? Já vamos começar por aí. A divisão do quarto não é um impeditivo de acontecer alguma coisa numa viagem. Então, você foi honesta, disse que ia dividir, postou foto, em nenhum momento escondeu nada. E de fato, aí vamos para a segunda questão. O cara foi babaca? Também não acho que o cara foi babaca. Ele provavelmente, além da insegurança dele, do ciúme, ele sabe que homem nenhum presta. Então ele deve ter pensado, porra, se fosse eu dividir um quarto com uma mulher, eu ia dar em cima, mas aí é problema dele. Aí ele seria babaca de fazer alguma coisa com uma mulher quando numa viagem de trabalho, tá? Mas entendo a insegurança dele. Então, por isso que eu não defino ele como um babaca nessa situação em específico, tá? E sim, se ele estava tão incomodado, eu acho que ele deveria ter dividido o valor da diária com você ou ter pago. Mas aí entra naquilo. Não fez porque não quis, não, sabe? Então ele não pode reclamar. Mas também não acho que ele foi babaca. Sobre a questão de se tivesse no lugar dele. Se eu tivesse no lugar dele, eu aceitaria a situação, né? Porque, cara, eu não ia querer que meu companheiro
corresse o risco de perder o emprego por conta de uma insegurança minha ou porque eu não me sentia à vontade com isso, porque de fato a viagem não vai definir nada, gente, não vai. As pessoas têm que parar com isso de que ah, a pessoa vai viajar a trabalho, vai fazer alguma coisa. Se a pessoa quiser fazer, ela vai fazer do seu lado e foda-se, sabe? Isso não, isso só define o caráter da pessoa, se ela vai fazer ou não. Essas situações não definem o que de fato vai acontecer. O que define são as pessoas que estão indo, tá bom? Acho que esse é meu posicionamento. Não sei se vocês concordam com tudo, mas eu penso dessa forma. Eu não acho que ninguém foi babaca, porque eu entendo os dois lados, mas em momento nenhum ela estaria errada nesse caso. Só se ela fizesse alguma coisa, mas tirando isso, e o cara só seria babaca se numa viagem, ou se ele comentasse com ela que se estivesse viajando com uma mulher, ele iria dar em cima da mulher. Aí ele seria babaca também. Tá pensando aqui? Tem isso também. Antes de ir para a próxima história, volto aqui para pedir a vocês: se inscrevam no canal, não deixe de se inscrever, porque ajuda, porque eu preciso crescer meu alcance de vídeo, curto o vídeo para poder fazer com que o vídeo fique engajado, tá? Vou começar a fazer gravações de gameplay, tá? Então vai ter um canal só para gameplay, para não misturar uma coisa na outra. Nesse canal eu vou fazer alguma coisa além de gameplay, vou falar um pouco de jogos, de cultura pop no geral, tá? Para não ficar muito maçante num determinado assunto. Eu prometendo mais coisas, sendo que eu não tenho nem tempo de gravar vídeo aqui para vocês. Mas vai dar tudo certo, gente. Confia que o processo é lento, mas vai dar certo, tá? Vamos para a próxima história. Sou babaca por pensar em denunciar meu sogro? Sou mulher de 22 anos e frequento a casa do meu sogro com bastante frequência, por motivos óbvios de família. Há bastante tempo ele cria passarinhos silvestres sem qualquer licença. Nunca reclamei, nunca discuti e nunca demonstrei inconveniente. Sempre guardei isso para mim, justamente para evitar conflitos. Só que, com o tempo, isso começou a pesar para mim. Os pássaros vivem em gaiolas bem pequenas. Muitas vezes ficam dentro de casa sem ver a luz do sol, sem espaço para voar, sem estímulo nenhum. Eles passam horas sozinhos dentro de casa porque os donos saem o dia inteiro e às vezes só voltam à noite. O ponto que virou uma chave foi quando vi meu sogro dando tapas na gaiola porque o papagaio estava falando demais. O bichinho ficou claramente assustado depois disso, mais quieto, mais encolhido. Aquilo me cortejou por dentro e não saiu mais da minha cabeça. Eu sei que muita gente acha isso normal, cultural, que sempre foi assim, mas não consigo ignorar que são animais silvestres, que não deveriam ficar presos desse jeito. O canto deles, que é bonito de ouvir, ao mesmo tempo me dá um aperto no peito, porque me lembra que eles não têm escolha nenhuma. Meu conflito é justamente por ser meu sogro. Tenho medo de causar um problema familiar grande, de criar um clima horrível, ou até dele desconfiar que fui eu, mesmo que a denúncia seja anônima. Ao mesmo tempo, sinto muito mal comigo mesmo por fingir que está tudo bem e continuar indo lá como se nada estivesse acontecendo. Não quero prejudicar ninguém, não faço isso por raiva ou vingança. É mais por empatia mesmo, por achar errado e por sentir que estou sendo conivente ficando em silêncio. Acha que estou exagerando, me metendo onde não devo? Sou babaca por pensar em denunciar, mesmo sendo alguém da família? Vamos lá! Não acho que você está sendo babaca, é errado, é crime você prender pássaros silvestres dentro de casa sem nenhuma licença, sem nenhum espaço. Antes eles tivessem um viveiro grande para o pássaro voar, para poder ver a luz do sol, para poder ter uma companhia, sabe? Tem N questões aí que são erradas, que você mesmo colocou. Bater na gaiola para assustar o pássaro também não é legal. Então, você não está sendo babaca por pensar nisso. Mas sim, pode dar uma merda muito grande. Agora, se você está com seu marido há muito tempo,
nunca aconteceu essa questão de conflito, né, de você parecer que está incomodada com os pássaros presos, eu acho que vai ser mais difícil de chegar até você, que foi você que denunciou, tá? Então, acho que dá para denunciar. Agora, pensando assim, se os pássaros fazem barulho suficiente para vizinhos escutarem, cara, denuncie qualquer coisa, foi um vizinho que denunciou e tá tudo certo. Não demonstre que você se incomoda com os pássaros presos, tá? Na verdade, nem comenta nada, porque se você começar a comentar algum tipo de tanto uma represália quanto um caraca, é isso aí mesmo, né? Você concordando com o pássaro preso, pode levantar um alerta do que tipo, tá, por que que ela tá falando sobre os pássaros se ela nunca se meteu nesse assunto? Então, continua quieta, não se mete, não comenta nem com o seu marido, só faz a denúncia de uma forma bem anônima, longe de casa, de preferência sem ser no seu telefone para não ficar registro. Dá-se um jeito, tá? E, tipo, se alguém perguntar, pergunta assim, tipo, cara, como é que se denuncia isso? Isso pode denunciar? Tipo, se chegar, né? Foi chegando até você, você faz esses questionamentos. Porque é errado, é crime, gente. É crime, de verdade, é crime. Não tem como. Vamos para a última, que temos muito o que fazer ainda hoje. Sou babaca por não respeitar o tempo da minha ex-namorada? Olha, pelo título já digo que sim, você é babaca. Opa, pessoal, tudo bem? Bom, eu vou contar algo que ocorreu no começo do ano passado, mas voltou à tona agora. Eu namorei com uma menina de 23 anos, até um dia onde percebi que não daria mais certo. Então, na sexta-feira, quando ela voltava de viagem, a chamei para minha casa para conversarmos. Conversa esta onde expus meus sentimentos. Meu objetivo era acabar com isso de uma vez. Porém, ela não aceitou muito bem. Me devolveu o anel de compromisso, porém disse que me daria um tempo para pensar. E foi embora. Mesmo eu tendo aqui que não queria mais estar neste relacionamento. A partir daí, eu mudei meu status oficialmente, mesmo ela querendo esse tempo. Esclareci para os meus amigos próximos e no outro dia fui a uma festa, onde fiquei com outra menina. Uma semana depois, ela me ligou chorando, dizendo que um perfil fake no Instagram tinha me visto beijando essa outra menina. Eu confirmei e disse que estava solteiro. Ela disse que tinha pedido o tempo e eu disse que não concordei com esse tempo. Apesar desta história ser relativamente antiga, ela voltou à tona em minha vida nos últimos dias, quando meu amigo me contou que uma menina estava falando sobre isso em uma festa, como se eu tivesse traído minha ex-namorada. E aí, galera, sou babaca por isso? Eu acho que não. Eu acho que você foi muito maduro de chegar para sua, no caso, ex-namorada, sentou com ela, conversou, expôs que não queria mais estar no relacionamento e terminou. Agora, o fato dela não aceitar que você estava terminando com ela, dela usar isso do tipo, ah, então toma um tempo para você, cara, não. Se aconteceu exatamente dessa forma, isso não te limita a você estar dando tempo, porque o que você quis e você conversou com ela é: estou terminando porque eu não me sinto mais à vontade de estar com você, não quero. E você foi muito certo, muito certo. Eu tô até impressionado que você foi muito maduro. Agora, com relação a isso, no dia seguinte ficou com uma menina. De fato, você estava solteiro. Eu já terminei um relacionamento, e no mesmo dia fui para a festa de um amigo meu e acabei ficando com outras pessoas lá. Tudo bem que era por conta de brincadeira, né? Brincadeira de verdade e consequência e tal. Mas, e aí? Fiquei com algumas pessoas na festa do meu amigo Yuri, que foi muito boa aquela festa, né? Diga-se de passagem. Então, assim, eu terminei no dia, fiquei com uma pessoa no mesmo dia, porque eu expus que estava terminando. E você fez a mesma coisa. Então, não foi babaca. Não foi.
também não vou dizer que a menina foi babaca. Ela só foi trouxa porque ela não quis aceitar um término de forma bem direta que você deu. E é isso, cara. Não tem muito o que fazer. Agora, não foi babaca. Por incrível que pareça, não foi. Bom, é isso, gente. Eu quero saber de vocês. O que vocês acharam? Quem foi babaca? Quem não foi babaca? Se vocês concordam com tudo que eu falei, ou se vocês discordam de tudo ou de partes, tá? Muito obrigado para quem chegou até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Vá lá acompanhar o meu outro canal, porque vai rolar gameplay, vai rolar assunto sobre séries, filmes e tudo mais, tá bom? E me ajudem com o meu Instagram e meu TikTok, engajem lá, tá? Porque eu tô crescendo aos pouquinhos e tendo a oportunidade de fazer publicidade. E aí, com essa publicidade, eu faço um dinheirinho, fazendo um dinheirinho, eu venho mais pra cá. Porque é isso, gente. A gente precisa fazer dinheiro para poder viver, porque a gente vive no mundo capitalista, tá? Muito obrigado. Ó, um beijo e até o próximo vídeo.